Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu voltei aqui hoje para trazer para vocês 7 atividades. Montei até um roteirinho aqui, ó, para não esquecer, né? 7 atividades que eu já fiz com os meus alunos, que deu super certo, né? Que eu gostei da experiência, acho que foi interessante para eles também, e que a gente poderia adaptar aí, né, para uma atividade de acordo com a realidade aí de cada um. Lembrando que se inscreva aqui no meu canal, deixa o seu like, deixa comentário. Eu acho interessante porque esse canal ele tem o objetivo de ser uma troca de experiência mesmo. Por isso que eu trago assim sempre algumas ideias, algumas atividades, e esse aqui é mais um desse tipo de vídeo. Então, a primeira atividade que eu vou trazer aqui para vocês é a atividade de narrativas autobiográficas. Então, no ano de 2023, eu tive a experiência de trabalhar com mais um itinerário lá no primeiro semestre, que é o Cultura, Corpo e Literatura. Então, trabalhava aí com todas essas questões aí em relação à literatura. E teve um momento que tinha uma atividade que os estudantes tinham que falar de suas vivências, certo? E aí, pensando nisso, eu tinha um conhecimento aí de narrativas autobiográficas. Eu acho que é um texto muito interessante, né? Porque você coloca muito de você no texto, é uma coisa mais íntima, né? E muito sincera. Então eu resolvi fazer com os estudantes, pensando aí nessa atividade que deveria ser feita. Lá no material, né, no mapa, trazia que era para os alunos responderem algumas questões. Eu vou comentar aqui com vocês quais seriam essas questões. Então eles tinham que falar como que eles se viam no ambiente escolar, então como que eles se enxergavam dentro desse ambiente escolar, se eles sentiam que a escola para eles era um local de pertencimento e se eles já tinham sofrido algum tipo de preconceito. Então, tinha acho que mais 2 ou 3 questões, mas o que era mais marcante foram essas questões aí. Então, pensando nesse sentido, eu acho que fazer um comentário ou só responder as questões era muito pouco. Então, partindo disso que eu resolvi que os alunos fizessem uma narrativa autobiográfica. E não falando só, porque eram estudantes do terceiro ano do ensino médio, mas não falando só do terceiro ano, mas da trajetória, porque era um final de ciclo, se a gente parar para pensar, que eles contassem um pouco da trajetória, do que foi estar na escola para eles. E aí, pensando nesse sentido, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram a respeito disso, inclusive tem um trecho de uma aluna, não identifiquei a aluna, mas tem o texto dela lá. Porque depois de tudo isso pronto, eu pedi para os alunos digitarem no Canva, né? A gente colocou uma arte ali bonitinha, fez uma capa e eu encadernei, né? Porque eu quis deixar guardado, acabou que não tá aqui, ficou lá na escola, mas eu tenho esse material guardado porque ficou uma coisa muito tocante. A maneira como os alunos trouxeram as suas narrativas foi muito interessante, porque a grande maioria todos falaram de questões de preconceito, né? Ou, se não foi um preconceito ali, alguma coisa com bullying, que fez com que eles não se sentissem pertencentes da escola em algum momento. Porque lá nos relatos, nessas narrativas, eles trouxeram aí a trajetória deles, às vezes uma história lá do ensino fundamental 1, ou às vezes até mais novo, e eles carregaram isso até hoje. Então, mostrar mesmo nesse sentido. E o que foi interessante da atividade é que só um estudante falou que não gostava do ensino médio, o restante colocou como ali a escola, né, a escola que eles estavam no momento, o ensino médio em si, como a melhor experiência até então. Então esse foi um resultado legal aí dessa atividade, né? E o interessante é que ao longo do tempo eles foram compartilhando isso, né? Alguns leram as suas histórias, então foi bem interessante assim. E essa foi a primeira atividade. A segunda atividade aí que nós fizemos e eu achei muito interessante é o Halloween literário.
Então, eu tive essa experiência na faculdade com o Halloween literário lá. E, obviamente, né, que é uma experiência completamente diferente, porque era uma sala que todo mundo ali estava se formando para ser professor, então os debates eram diferentes. Mas aí eu resolvi levar isso para a escola, e então o Halloween literário da escola parte, né, realmente ali de um conto. Eu sei que tem muitas questões envolvendo aí a questão religiosa e tudo mais, só que o nosso ali realmente parte dessa ideia de se trabalhar uma literatura que seja um pouquinho diferente ali com os estudantes. No ano de 2023, nós trabalhamos com Edgar Allan Poe, né? E o conto foi O Enterro Prematuro. Então, nós fizemos a leitura com os estudantes, com todas as salas, né? Primeiro, segundo, terceiro, cada professora com a sua sala, em parceria com a sala de leitura. Então, alguns estudantes fizeram comentários em relação ao conto, montamos um mural, expôs, né, esse mural lá no pátio, no dia do evento, e cada área de conhecimento fez ali as suas atividades. Então, a nossa, por exemplo, tem foto lá no meu Instagram também, nós fizemos um jogo da velha, né, então ali tinha uma abóbora e acho que uma caveira. E aí os meninos jogavam, quem ganhasse ganhava o doce ali por conta do gostosuras ou travessuras. E também de fazer uma atividade ali com um pirulito e um fantasminha, né? Então tinha essa atividade também. Então realmente era para trabalhar a questão cultural com os estudantes, né? Então tem a questão do enfeite, tem a competição de fantasia, se algum aluno quisesse ir fantasiado, então termina nessa questão, mas parte de um contexto ali da literatura. No ano de 2022, nós fizemos a leitura do conto Venham Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. Então, assim, é realmente um evento para trabalhar ali essas nuances aí do terror, do horror, do suspense, e também foi uma atividade muito interessante. Os alunos se envolvem bastante assim. E essa foi a segunda atividade. A terceira atividade também, né, terminou ali em um evento que foi o Dia do Livro, né? Então o evento ali aconteceu no Dia do Livro, mas da minha atividade em específica que eu fiz com os estudantes, novamente com os estudantes do itinerário, foi um Word Café, né? Que a gente também apelidou como degustação literária. Então os estudantes, né? Nós já tínhamos estudado alguns tipos de literatura, então a literatura universal, a literatura indígena, a literatura regionalista. Então os estudantes escolheram um dos tipos de literatura e um autor e uma obra para representar aquilo, né? Estudaram bastante, né? Assimilaram aquilo ali, e ao longo do evento do Dia do Livro, que tinha outras participações, né? As outras professoras de língua portuguesa estavam fazendo outras atividades ali ao longo, os meus alunos ficaram sentados em mesinhas, né? E eles cada um ali com o seu cardápio, com uma garrafa de café, uma garrafa de chá, e ia convidando ali o pessoal que estava no pátio para participar. Então, eles explicavam sobre o autor, sobre a obra, sobre esse tipo de literatura, e foi muito interessante porque depois de tudo isso, porque num primeiro momento eles achavam que não dariam conta. Falou, imagina, a gente vai ficar no pátio falando para as pessoas. Falei, vai dar tudo certo. E acabou que foi muito interessante o resultado. E depois disso, porque como foi no começo ali ainda do ano, ao longo do ano você percebe o resultado disso. Porque eu falava, o Franz Kafka, aquele da literatura universal que escreveu tal coisa. Então, assim, percebe que realmente aprendeu, né? Porque teve que explicar para as outras pessoas sobre aquilo. Então, e nesse evento, né, continuando assim, só mais uma partezinha aí, nesse evento do Dia do Livro, nós também compramos alguns livros, né, a área de linguagens ali comprou alguns livros, alguns títulos que os alunos leitores tinham falado, né, indicado ali, e nós fizemos um sorteio, acho que foram 4 ou 5 livros, se eu não me engano, e também foi muito interessante, porque você viu depois, né, o fruto de tudo isso aí. Então essa foi a terceira atividade.
A quarta atividade que eu fiz e eu achei que foi interessante ali a experiência foi a metodologia rotação por estação. E eu fiz essa pensando em jogos, na verdade. Então eu comecei, foi lá no comecinho do ano, foi uma atividade justamente para retomar conteúdos, então lá em orientação de estudo, tanto do terceiro quanto do primeiro, eu percebi uma questão assim em relação às classes gramaticais, uma dificuldade, né? Quando ia fazer alguma atividade, de lembrar o que era verbo, e, né, parece que não, mas esse tipo de coisa acontece. Então eu resolvi fazer essa rotação por estação e basicamente foi o seguinte, eu coloquei em uma sala várias mesinhas, né? E aí os estudantes iam rodando, né, passando por essas estações. Tinha uma estação de estudo, então eu deixei lá as folhas com todos os resumos das classes gramaticais e tudo mais, e as outras eram de jogos. No total eu tinha duas que eram que utilizava a tecnologia, então tinha ali os netbooks conectados no WordWall, nos jogos que eu já tinha deixado preparado, e o restante era joguinho de carta, era caça-palavras, que inclusive eu coloquei lá no meu Instagram se alguém quisesse, né? E tá disponível no Drive aqui embaixo também esse caça-palavras das classes gramaticais. Então foi realmente assim, trabalhar dessa forma. Uma estudava e ia passando ao longo dos jogos. E aí eu pedi que os estudantes escrevessem comentários depois, né, da experiência. E o que eu tive de resposta foi que eles gostaram, que foi uma forma mais leve, assim, de trabalhar com esse tema e retomar o conteúdo. E aí eu percebi que depois disso, lógico, a gente nunca atinge o total, mas a maioria conseguiu realmente assimilar e lembrar aí do conteúdo. Então essa aí foi a quarta ideia de atividade que eu já fiz. Então a minha quinta atividade que eu gostei muito de ter feito com os estudantes foi uma mesa literária, né? Então lá no Dia da Mulher, nós resolvemos trabalhar, né, com questões aí que envolvessem mulheres. Eu pensei em trabalhar com escritoras brasileiras. Então, dei essa vertente aí com a minha atividade. Então, os estudantes tinham que pesquisar, né, sobre essas autoras. Então, eu coloquei os nomes das autoras dentro de uma caneca e cada grupo tirava um nome e fazia aí a pesquisa. Eles pesquisavam a biografia, obras e também buscavam na biblioteca essas obras, né, para ter esse contato e montar essa mesa. Então a mesa, né, também tem lá no meu Instagram a postagem, eles colocavam esses livros e as biografias, né, o que eles tinham pesquisado. Então eu achei que foi muito interessante também, porque novamente tem aquela questão de que ao longo do ano, depois, né, eles relembram, então, a Conceição Evaristo, ou a Lígia Fagundes Telles, então, que foram algumas autoras que foram pesquisadas. Então, realmente é um retorno, assim, que é interessante, né, essa parte de colocar os estudantes na mão na massa e pesquisar sobre. E essa foi a minha quinta ideia aí de atividade. A minha sexta atividade, né, que eu trabalhei, na verdade foram 3 dentro dessa aí, mas que eu achei muito interessante também, pensando ainda nessa questão que eu acabei de falar, dessa importância de colocar o estudante realmente para pesquisar, buscar, foi trabalhar com a montagem de murais. Então, desde quando eu me formei, eu achei que essa coisa de mural não era muito a cara da professora de língua portuguesa, né? Seria mais outras áreas e tudo mais. Só que aí, de repente, eu resolvi que eu iria fazer. E deu muito certo, achei que foi muito interessante a experiência. Então, eu selecionei 3 murais aqui que eu achei muito interessante. Então, o primeiro foi da literatura universal, que eu já mencionei aqui, que nós trabalhamos no itinerário, porque foi muito interessante os alunos terem um contato, né, com essas obras. Então, Franz Kafka, lá Metamorfose ou Frankenstein. Então, foi interessante ver o desenrolar aí dessa atividade. Eles pesquisaram, foram atrás das obras, o significado, o porquê que é consolidado e virou uma literatura universal. Então foi muito interessante aí essa parte.
O segundo mural foi valorizando diferentes narrativas, e aqui eu trabalhei com a literatura negra, né, de fato. Então, entender essas diferentes narrativas, né, permitir que outras pessoas contem histórias. Então, também achei muito interessante, porque aí, novamente, trouxe lá Conceição Evaristo, Abdias Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro. Então tinham vários, né, algumas personalidades, alguns autores aí, para que esses estudantes tivessem esse contato e percebessem que as histórias, elas têm diferentes versões, que eu acho que isso é muito interessante. E, inclusive, esse valorizando diferentes narrativas poderia muito bem ser uma atividade para se trabalhar lá na consciência negra, né? Mas aqui não foi nesse período. Mas eu achei que teve um resultado interessante. E o último foi o das orações subordinadas, né? O último mural aí, que foi dentro da sala mesmo, na própria parede, os estudantes iam colocando ali as orações, e todas elas nós colocamos frases, né, de acordo com o contexto dos estudantes, e eles iam indicando ali. Eu achei que foi uma atividade dinâmica, né, que deu para eles assimilarem melhor ali, porque eram frases do cotidiano deles, e ficou exposto ali por um tempo na sala. Então, achei que também foi uma atividade, e essa foi a minha sexta ideia, né, que são os murais aí. E a minha sétima e última atividade. Então, se você gostou desse vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida. Me fala se você já fez alguma dessas atividades, ou se você gostou de alguma dessas atividades, que dependendo da situação eu posso falar um pouquinho mais profundamente sobre alguma delas, mas são coisas que eu fiz e eu achei que foi legal o resultado e que não custa compartilhar, né? Então, a sétima e última, que eu acho que é uma coisa assim mais simples, que é o Kahoot. Então, aí no finalzinho do ano, como uma forma de retomar o conteúdo aí desse quarto bimestre, terceiro e quarto, né? Porque modernismo brasileiro com o terceiro ano foi terceiro e quarto bimestre, praticamente o ano inteiro, né? Mas vamos colocar ali mais marcante terceiro e quarto bimestre. Que foi, então, o Kahoot ali, que é uma atividade que utiliza tecnologia, os estudantes gostam porque é um joguinho muito fácil, e ali você consegue identificar, né, quais foram as questões que os alunos mais acertaram ou erraram. Isso mostra pra gente o que ficou claro e o que não ficou tão claro assim. E, obviamente, né, a questão das premiações. Então, primeiro, segundo, terceiro lugar, sai lá o ranking do primeiro, segundo, terceiro lugar, e não custa nada ali um bombom, um pirulito, uma bala. Às vezes a gente acha que é porque é adolescente, terceiro ano do ensino médio, quase adulto, que não gosta desse tipo de coisa, mas na verdade gosta sim. Então, essas foram as minhas 7 atividades que eu mais gostei de fazer até hoje. E eu gostaria que você me contasse, e aí se você já fez alguma, porque esse canal é um canal, novamente vou falar isso, é um canal para troca de experiências. Então, se você tem alguma que você poderia deixar aí para alguém, deixa aí nos comentários, certo? Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.